Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos estudos de biologia, né? Hoje nós vamos falar sobre o filo dos quinidários, ou filo quinidária. Esse filo também já foi conhecido como filo dos selenterados, né? Porém, essa nomenclatura é uma nomenclatura antiga e hoje quase que não é utilizada, né? Então, a nomenclatura que a gente utiliza é quinidários. Quem são, na verdade, os quinidários, né? Entre alguns exemplos que a gente pode citar, a gente tem aqui a água-viva, que é um dos principais representantes, né, dos mais conhecidos. A gente tem as anêmonas do mar, a gente tem as hidras, a gente tem um conjunto, né, na verdade é uma colônia de animais que formam a caravela, e a gente tem os corais, né, que também são bem conhecidos porque formam quase que paredes, né, quase quilométricas, né, também são quinidários, né, são animais bastante bonitos, coloridos, certo? E a gente vai ver alguns desses aspectos aqui. A gente vai começar primeiro falando do habitat. Como é que esses animais vivem, onde eles vivem, né? Os quinidários, eles são animais aquáticos, sempre, certo? A maioria vive no mar, mas existe uma minoria que vive em água doce, certo? A maioria é marinha, mas existe algumas espécies ducícolas, né, que vivem em água doce. Então a gente não pode dizer que os quinidários eles vão ser totalmente marinhos, eles são totalmente aquáticos. Em relação ao modo de vida desses animais, é importante a gente lembrar o seguinte: existem quinidários que vivem livres, né, que podem se locomover, né, em alto mar ou até em rios, né, no caso dos que vivem em água doce. E existem também os quinidários que são sésseis, ou seja, aqueles que vivem presos a algum tipo de substrato. Dentro desses exemplos aqui, a gente pode citar, por exemplo, a água-viva, ela vai ser um desses animais que vive livre, né? Ela nada, percorre o mar e isso facilita o processo de caça, né? A alimentação desse animal. Aí a gente já tem a hidra, a anêmona e os corais, que vão ser seres que vivem presos, certo? Eles vão ser seres sésseis. E isso se dá muito também por conta do formato corporal, que a gente vai já falar sobre isso. Em relação ao número de folhetos embrionários, na natureza a gente tem duas classificações. Existem animais que a gente diz que são diblásticos, deixa eu anotar esse nome aqui. Diblásticos. E existem os triblásticos. Bom, o prefixo aqui, ele já está dizendo. Os triblásticos vão ser aqueles que apresentam 3 folhetos embrionários, que é, por exemplo, o nosso caso, né? Nós que somos mamíferos. No caso dos quinidários, eles vão ser seres diblásticos. Eles vão apresentar 2 folhetos embrionários. Esses folhetos vão ser ectoderme e endoderme. O que é, na verdade, esses folhetos? São, na verdade, como se fossem mesmo folhas, né, formadas por células. E essas células elas vão se diferenciando e dando origem a alguns tipos de órgãos ou de tecidos no
corpo do animal. Então, com relação aqui ao número de folhetos embrionários, a gente vai dizer que os quinidários eles são animais diblásticos. Em relação à simetria, a gente pode dizer que os animais eles são assimétricos, quando eles não têm simetria nenhuma. Eles podem ter simetria bilateral ou eles podem ter simetria radial. Vamos lá. A simetria bilateral é quando eu consigo, só um exemplo aqui. Quando eu, por exemplo, traço um corte no corpo aqui do animal e eu tenho um lado equivalente ao outro. E eu só consigo traçar esse corte. De outro modo que eu cortar, eu não vou mais ter partes iguais. Então, por que que ele é bilateral? Porque eu só consigo ter, bi vem de 2, eu só consigo ter 2 lados iguais. Só que no caso dos quinidários, eles vão ter simetria radial, certo? O que é a simetria radial? Vai ser aquele tipo de simetria que eu vou poder cortar o corpo do animal em vários planos e mesmo assim eu vou continuar tendo várias partes iguais. É como se eu tivesse uma pizza e aí eu consigo cortar várias fatias e todas as fatias vão ser iguais, né, do mesmo tamanho das outras, certo? Então, basicamente, esse vai ser o tipo de simetria, né? Um exemplo bem simples. Em relação à morfologia, morfologia tem a ver com forma de corpo. Os quinidários eles vão variar em relação à morfologia, porque eles vão poder apresentar 2 formatos corporais, que a gente pode observar aqui. Esse primeiro formato aqui, que é um formato de corpo comum das hidras, das anêmonas, esse formato aqui a gente vai chamar de pólipo, certo? Já esse formato aqui, que parece um guarda-chuva, é o formato de medusa. E aí, analisando, a gente já consegue observar uma diferença aqui em relação à posição da boca. No pólipo, a boca ela vai ficar na parte de cima. Porque, geralmente, os pólipos vão ser os animais, os tipos de quinidários que vivem presos a algum tipo de substrato. Então, se eles vivem presos, se a boca fosse aqui para baixo, seria impossível esse animal conseguir se alimentar. Então, a boca ela fica na parte de cima. Já no caso da medusa, que é o caso, por exemplo, das águas-vivas, a boca ela fica aqui na parte de baixo. A gente diz que ela fica na parte ventral, certo? Então, isso facilita por conta da forma como ela nada. Então, como ela tem esses tentáculos aqui, ela consegue puxar o animal para dentro da boca, né? Lembrando que as águas-vivas elas são seres carnívoros, tá? Então, a gente consegue observar primeiro essa posição. Aqui a gente observa essa cavidade chamada de cavidade gastrovascular, que é esse espaço interno que existe nos 2 desenhos. Essa cavidade gastrovascular vai ser onde vai acontecer parte do processo de digestão. Esses animais eles vão ter uma digestão que a gente diz que ela é mista, porque ela é parte extracelular, que ela vai acontecer na cavidade, e a outra parte ela é intracelular. Então ela começa aqui na cavidade, mas ela termina nas células. E aí, a gente vai observar aqui, essas 2 linhas aqui, essas 2 linhas é para mostrar aqui, por exemplo, essa linha vermelha, ela vai ser a parte da epiderme do animal. E ela vai ter esse formado da ectoderme. E essa parte que está em preto, ela vai ser a gastroderme. E essa gastroderme, ela se forma da endoderme, certo? Então, são 2 tecidos que se formam lá dos folhetos embrionários. E entre a epiderme e a gastroderme, existe esse espaçozinho aqui que eu deixei em branco.
né? Mas ele vai ser preenchido por uma substância chamada de mesogleia. Essa mesogleia, ela é uma substância gelatinosa, certo? Na parte de baixo a gente tem praticamente a mesma coisa, né? Só as cores que eu inverti. Essa que tá em preto vai ser a epiderme, a que tá em vermelho vai ser a gastroderme. E esse espaço aqui também vai ser a mesogleia, né? O conteúdo que preenche, que fica entre um tecido e outro.